com vocês? Estão preparados então para mais um domingo juntos? Perdemos a cabeça. Então, hoje caiu a nossa casinha. Eu vou ajeitar. Hoje a gente quer falar com vocês. Nossa. Hoje a gente quer falar um pouco com vocês sobre sabedoria, tá bom? E para isso eu também vai só explicar da onde que a gente tirou a nossa ideia agora. Então, gente, de quarta-feira até hoje teve um acampamento virtual, que foi o Acamp Serra que fez. E daí, todo dia de manhã, tinha uma pessoa que contava uma história para as crianças, outra para os adolescentes, enfim. E daí, em uma das manhãs, foi contada a história do tolo e do sábio, que a gente vai contar hoje. Que a história é uma parábola da Bíblia, né? Mas a gente está se baseando um pouco em como a pessoa contou. Que se vocês quiserem olhar, ela também tem um canal no YouTube que se chama Talmidim Kids. E lá tem vários vídeos de histórias da Bíblia, onde ela também explica. Então, se vocês quiserem, podem pesquisar também. Isso aí. Então tá, hoje a nossa história vai ser sobre isso, né? Sobre sabedoria. E eu acho que vocês só de olhar aqui já devem saber mais ou menos qual é a história que a gente vai contar. Mas não sei se tá dando pra ver direito. Aqui tem uma casinha e aqui também. Essa daqui tá com sombra, mas essa tá com sol. Na verdade ainda não tem casinha não, tá? Ah, tá. E a gente tem então aqui um monte de areia, tá? Areia, né? E aqui uma pilha de pedra, rochas. Então tá, vamos começar? Vamos. Se vocês quiserem, tiverem os materiais, quiserem ir fazendo junto com a gente, fiquem à vontade. Mas a gente imagina que talvez alguns de vocês não vai conseguir fazer isso dentro de casa. Tem como fazer, ela fez, né? Dentro de uma caixa de plástico, assim, de papelão, acho que pode vazar. Porque depois vocês vão descobrir por quê. Então, vocês podem ir acompanhando com a gente, então, a história, tá bom? Se não, também vocês podem depois fazer para os pais de vocês, contando a história. Aí vocês mesmos podem contar para ver se fixou bem. Isso aí. Quer começar? Então, tá. A história é a história de dois homens, tá? Que nem a Tabea falou, o tolo e o sábio. Esses dois homens, eles planejaram e decidiram construir suas casas. Só que um decidiu construir sua casa numa rocha, né? E o outro homem, ele decidiu construir sua casa numa pilha de areia. Perto do mar, né? Uma vista bonita e tudo mais. Então, esses dois homens construíram cada um as suas casas. Posso colocar? Barulho da obra. Aqui, martelaram ali. E vou lá. E as casas se edificaram. Então, um homem tinha construído aqui na pedra, né, na rocha, e o outro construiu aqui na areia. E tem um detalhe, gente. O homem sábio, ele pesquisou muito sobre como construir a casa dele. Então, ele era bem inteligente e ele foi atrás de todos os detalhes necessários para fazer uma casa firme. E o tolo, ele já era mais desleixado, ele só foi lá e fez a casa dele. Ele estava muito afim e viu que ia demorar se ele fosse planejar tudo e tal, então ele só saiu construindo já, como às vezes a gente é meio impulsivos, né? E vocês acham que deu certo? Os dois conseguiram construir a casa? Conseguiram, né? Construíram, tá aqui. Bem bonitinho. Só que aí o que aconteceu? Primeiro já veio um vento, ó, tá vindo vento, vocês estão vendo? Tá balançando aí. Primeiro então veio uma tempestade nessas casas, nas duas casas, né? Elas eram pertinho ali uma da outra, porém em solos diferentes. Quer pegar ela? E o céu começou a ficar escuro, começou a dar trovoada. E veio a chuva. Muita chuva. Que horror!
É claro que a gente escolheu papel e qualquer papel vai se molhar com a chuva, né? Mas vocês viram qual casa que permaneceu aqui e qual que caiu. Essa daqui, apesar dela parecer meio caída, ela ainda tá firme aqui. Ó, ela ainda tá dentro aqui das rochas. E vamos ver o que acontece quando cai água na pedra, tá? Tá acontecendo alguma coisa na pedra? Não, né? E agora na areia? Olha só como ela tá indo embora com a água. O monte já tá bem menor. Olha só. Ele era aqui e já tá aqui. Então, o homem que planejou, que estudou e teve muita sabedoria ao construir sua casa, ele construiu em um solo que não acaba com as tempestades, que não vai ser derrubada essa casa com as tempestades, né? E o outro homem que não estudou, ele não se planejou muito, ele acabou construindo um solo que se derrete quase em água. E a casa dele caiu, então, sob muita tempestade, né? Acrescentar mais alguma coisa? Então, como a gente pode ver, a rocha é um lugar forte, um lugar que consegue sustentar uma casa. E a areia é um lugar que não consegue sustentar nada quando vem chuva, né? E a gente vai para a próxima parte, então. Então, gente, a gente vai dividir um pouco a nossa conversa agora em dois momentos. Um para as crianças um pouco menores, onde a gente vai explicar um pouquinho da parábola, mas numa linguagem um pouco mais para elas, né? E cantar uma musiquinha com elas. E em outro momento, então, para as crianças um pouco maiores. Mas podem escutar também as crianças maiores agora. Com certeza. Então, a gente só queria então dar uma explicadinha na parábola e dizer para vocês que a nossa vida é como se fosse essa casa. A gente ainda está no início dessa construção, né? Onde a gente ainda é pequenos, a gente ainda não tem muitas experiências de vida, mas a gente vai crescer e vão acontecer na nossa vida várias coisas. Vão vir momentos bons e momentos ruins, às vezes, vão vir tempestades. E assim como aquela casa, a gente está construindo ali cada tijolinho. Só que para isso, a gente precisa lembrar que quando a gente constrói a nossa vida na vontade de Deus e constrói toda a nossa vida centrada nele, a nossa casa, a nossa vida vai aguentar muitas tempestades que vão vir, porque ela vai estar sempre firme em Deus. Então a rocha é para representar Jesus, Deus, e a casinha é para representar a nossa vida. Então, quando a gente aceita Jesus no nosso coração e tem um relacionamento de amizade com Ele, a nossa vida ela vai estar bem firme em cima dessa rocha. Então, quando vier tempestade, quando vier momentos difíceis, algum problema, alguma briga com um amigo ou outras coisas, a nossa vida não vai desabar, que nem aconteceu com o montinho de areia. Porque a gente tem Jesus, o nosso melhor amigo, nosso Pai, e Ele sempre vai estar ali para nos ajudar. Então, agora, a atividade que vocês podem fazer é o seguinte. Procurem aí na casa de vocês, no jardim, uma rocha, uma pedra, um pouquinho maior, tá? Não, essas pequenininhas aqui é meio ruim, mas se não tiver outra, pode ser também. Daí peguem ela, e daí um dos lados escrevam Jesus. E daí num papel, vocês podem desenhar vocês. Façam um bonequinho, se quiserem fazer cabelo, roupa, como vocês quiserem. E daí, se vocês já tomarem essa decisão de construir a casa de vocês em cima da rocha, de ter Jesus na vida de vocês, colhem esse bonequinho em cima da pedra. E coloquem isso no quarto de vocês ou em algum lugar da casa, para vocês sempre lembrar dessa decisão. E se vocês, por acaso, ainda não tomaram essa decisão, peçam ajuda para a mamãe e para o papai. Vocês podem tomar essa decisão agora, se vocês quiserem. Tá bom? É isso aí. Então, agora, a gente vai cantar uma música junto com vocês, tá bom? E essa música tem gestinhos, então a gente vai estar ensinando para vocês também. O nome da música é Não Construa. Então vamos lá, todos juntos. Não construa sua casa na areia.
Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça que é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é o lugar de construir o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. É isso aí, gente. Gostaram da música? Se quiserem, tem no YouTube também para aprender, ou no Google. Enfim. Então, gente, agora um pouco mais específico para as crianças um pouco mais velhas, a gente quer explicar um pouquinho então do que é a sabedoria e de como essa história se encaixa nisso. Alguém de vocês sabe o que é sabedoria? A gente vai tentar explicar por meio desse tomate aqui. Então, porque muita gente se pergunta qual que é a diferença entre inteligência e sabedoria, ou conhecimento e sabedoria. Porque eu dizer que eu sou sábia ou inteligente, qual que é essa diferença? E esse tomate, ele explica um pouco disso. Inteligência é eu saber que tomate é uma fruta. Porque você sabia que tomate é uma fruta? Eu só fui descobrir... Quem achava que era legume? Eu só fui descobrir, acho que com uns, sei lá, 8, 9 anos. Até então eu achava que era legume. Então, inteligência é tu saber que tomate é uma fruta. Pra quem não sabia, aprendeu agora e virou inteligente. E sabedoria é muito mais do que isso. Sabedoria é tu saber que tu não vai botar um tomate na salada de fruta. Como assim? O que isso tem a ver? A sabedoria, ela tá muito mais ligada a tu aprender com experiências de vida, tu saber na prática o ensino, não só, tipo assim, na teoria. Eu sei que, sei lá, o livro de história me diz que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil ou América. Não lembro agora. Então, eu sei disso na teoria. Na prática, talvez seria eu ter conhecido ele, ter visto ele aqui, né, e tudo mais. Ou um outro exemplo, na escola, tu tá na aula de matemática, tu tá aprendendo a fazer continhas. Daí lá na escola, nas atividades, tu sabe fazer 5 mais 5, 10, isso, aquilo. Mas isso daí é inteligente, né? Mas talvez quando tu vai no mercado e daí tu tem que, digamos que só tem R$20 para gastar. Daí tu tem que comprar um monte de coisa. Daí tu tem que ir calculando. Isso custa tanto, isso custa aquilo. Será que vai dar? Será que não vai dar? Isso daí é colocar em prática. Isso é sabedoria. Daí tu entender que tu precisa dividir o teu dinheiro nessa quantia de coisas e saber fazer isso bem, daí essa divisão, né? Então, a sabedoria ela é muito importante. A inteligência também é importante, sim. É importante a gente estudar, saber as coisas na teoria, né? Mas é muito importante a gente ter sabedoria na nossa vida e saber as coisas na prática também. Por exemplo, vocês lembram de quem que é o homem mais sábio do mundo? Que foi o homem mais sábio do mundo, assim, tirando Jesus, porque Jesus era filho de Deus, né? E era Deus. Eu sei. Quem? Jesus. Essa é a resposta pra tudo, né? Então, teve um homem, não sei se alguém lembra, mas teve um homem que ele pediu, Deus disse que ele podia pedir qualquer coisa no mundo. E o que ele pediu? O que ele pediu? Comida. Não. O que tu pediria? Não sei. Ele podia pedir qualquer coisa. E o que ele pediu foi sabedoria. Como assim? Pois é. Porque Deus, ele disse na Bíblia pra gente que qualquer vez que a gente pedir sabedoria, ele vai nos dar. É só a gente pedir de coração sabedoria pra ele. Então, esse homem, ele pediu sabedoria. Ele queria se tornar um homem mais sábio. E Deus deu pra ele? Deus deu, cadê? Não me lembro. Pensar... Não lembro. Diz na Bíblia? Acho que diz. Aonde? Em Reis? Enfim, Deus deu sabedoria pra ele, mas deu muito mais além. Ele deu também dinheiro, deu junto com sabedoria todas as outras coisas pra ele. Por quê? Porque a gente, como pessoas sábias, a gente acaba ganhando muita coisa com isso, que não é só a sabedoria em si.
A sabedoria, ela nos leva a ganhar outras coisas também. Porque, por exemplo, no exemplo da Tabea no mercado, se eu sei dividir bem o meu dinheiro com sabedoria, talvez eu consiga até fazer com que sobre uns trocadinhos para eu comprar um sorvete para mim. Então, com sabedoria vem outras coisas além. Isso, e Deus, ele nos dá essa sabedoria. Lembra que a gente está seguindo várias coisas, características de pessoas cristãs que a gente precisa ter, aprender a desenvolver em nós, e que essas coisas também vêm de Deus? Sabedoria é uma dessas coisas. Deus é um Deus totalmente sábio. Ele é, na verdade, a pessoa mais sábia, o ser mais sábio desse mundo, porque foi ele que criou tudo e ele fez tudo, e com isso ele nos dá também sabedoria. Fala de Eclesiastes, da busca. Peraí, gente, fala as técnicas. E esse homem, então, que foi muito sábio, ele foi em busca... que foi? Ele foi em busca, então, já que ele virou o homem mais sábio do mundo, ele foi em busca da felicidade, foi em busca do que queria trazer felicidade para ele. E ele, como o homem mais sábio do mundo, a gente nem falou quem é, né? Não. É Salomão, o nome dele. E ele, como o homem mais sábio do mundo, ele escreveu que, na verdade, tipo, todas as coisas do mundo não importam, elas não vão nos trazer felicidade. E toda essa busca por felicidade em coisas daqui da terra, elas não vão nos satisfazer. É tudo em vão. Por que isso? É a mesma história do homem ali na areia e na rocha. Qual que é a ligação que tem? Só voltando um pouquinho para trás, que então em Eclesiastes, foi Salomão que escreveu, né? Eclesiastes fala fala sobre toda essa busca de Salomão pela felicidade. Então é como se ele tivesse feito um teste. Ele decidiu que ele ia experimentar praticamente todas as coisas do mundo para ver se a partir dessas coisas ele ia encontrar felicidade. Então ele comprou um monte de terra, tinha um monte de comida, tinha um monte de empregado, então ele fez muitas coisas. E mesmo assim, mesmo tendo tudo que ele quisesse, ou experimentando tudo que ele tivesse afim, ele percebeu que não era isso que preenchia o vazio que a gente tem no coração. E ele percebeu que a única coisa que pode preencher o nosso vazio e pode nos trazer a verdadeira felicidade é Deus. Então, a ligação que isso tem com a história é que Salomão, ele aprendeu que a melhor decisão que ele podia fazer e o único jeito que ele ia achar a verdadeira felicidade para a vida dele seria construindo a casa em cima da rocha. Seria tendo Deus na vida dele e tendo um relacionamento com Deus e aprendendo mais de Deus. Então, ele fez o teste de construir a casa em cima da areia. Mas ele viu que realmente desmoronou assim, porque não é isso que traz sentido para a nossa vida, não é isso que nos vai fazer viver bem e felizes. Ele percebeu que todas essas coisas que ele fez, festas, dinheiro e tudo mais, tudo isso era construir a casa na areia. Era bom no momento, parecia bonito na frente do mar, né? Que vista legal e tal, mas não precisei gastar muito tempo planejando, né? Mas logo depois isso ia ser desmoronado. Qualquer tempestade que vinha, qualquer coisa que chegava acabava com isso, né? Então pode parecer bom no momento, mas se não é a rocha, a gente não deve construir nossa vida em cima disso. Isso não significa que, talvez algumas coisas que ele fez eram erradas. Com certeza ele fez algumas coisas que eram erradas, mas, por exemplo, fazer um banquete com amigos. Ou, digamos que eu ganhe mais dinheiro no meu trabalho, isso vai ser errado? Não, mas se isso ocupar o lugar de Deus no nosso coração, daí vai ser errado. Mas se a nossa base é Deus, a gente também vai tendo essas coisas e fazendo essas coisas boas, mas sempre focando em Deus, né? Na vontade dele, sempre para agradar a Deus também, agradar o coração dele. Então, qual que é a sabedoria maior da vida? É construir nossa casa, nossa vida em cima de Deus, né? E essa é uma decisão que a gente pode tomar diariamente.
E aí vocês podem pensar, tá, mas então agora eu tenho que fazer que nem Salomão, sair em busca de experimentar tudo no mundo para saber se isso vai ser bom, se vai me trazer felicidade ou não? Tem uma frase que é bem legal, que é assim, ó. O tolo, ele não aprende com os próprios erros dele. Então ele comete um erro e vai lá e ele vai cometer de novo e não vai aprender com isso. O inteligente, ele aprende com os próprios erros. Ele comete uma vez e depois ele não comete mais porque aprendeu que aquilo não foi bom. Mas o verdadeiro sábio, ele aprende com os erros dos outros. Ele não precisa cometer o próprio erro para aprender que isso ali era errado e aquilo ali não ia trazer felicidade. Porque só de olhar assim a história de outra pessoa, só de ver, sei lá, que a Tabia tropeçou naquela pedra, eu sei que eu não posso, tipo, ir de frente com aquela pedra ali, porque eu vou tropeçar. Porque ele já reconheceu que era uma coisa ruim e que talvez era um pecado. Isso aí. Então a gente pode pedir sabedoria a Deus e agir como sábios, de olhar o exemplo de Salomão e perceber que não vai ser nessas coisas que a gente vai ter felicidade, mas sim construindo nossa casa, nossa vida em Deus. Então, gente, a atividade vai ser vocês contar essa história para os pais ou para o irmão, se vocês tiver. Podem montar o cenário de vocês, mas peçam permissão para os pais, assim, se por acaso tem alguma coisa que não pode usar, ou enfim. E se tiver uma área ao ar livre, assim, que nem a gente hoje está fazendo aqui do lado de fora, quintal. É melhor sempre. Mas se não, pode ser numa caixa também. A mesma atividade também que a gente passou para as crianças. Peguem uma rocha, escrevam Jesus, e daí vocês podem desenhar o bonequinho de vocês, ou, sei lá, fazer um bonequinho 3D, não sei, vocês soltem a criatividade. E daí coloquem vocês em cima da pedra, para vocês sempre lembrar da decisão, de tomar essa decisão todo dia e de que Deus é a nossa rocha mais firme. É isso aí, gente. Então até domingo que vem. Tchau. Boa semana.